Olá, Lídia, boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite também, Ricardinho e Lúcia, sejam bem-vindos. Olá, Edna Bueno, boa noite. Boa noite também, Adriana Dantas e Andréia Dantas. É um prazer tê-los aqui conosco. E Edna, já te antecipando, nós continuaremos aqui com as nossas orações por intenção do nosso querido amigo e companheiro Paulo, seu irmão, para que ele se recupere. Como se diz, nós precisamos dele aqui conosco, encarnado ainda. Boa noite, Amanda Lavê, seja bem-vinda. Eveline, Roberta e Gabi, boa noite para vocês. Olá, Wagner, boa noite. E a toda a família Pimentel, Portugal. A família Dantas, né? O Wagner sempre lembra aqui. E nós não esquecemos também. Anitta e Clarindo, boa noite para vocês. Boa noite, Ana Cristina. Olá, Adriana Romano, boa noite, seja bem-vinda. Joana Bandeira, boa noite também, seja muito bem-vinda. Olá, Rodinei, boa noite, Marilza. Marinha, boa noite também, Michele e Gabriel. Olá, Luana, seja bem-vinda. Leopoldina, como sempre, com a proteção desse mestre incomparável. Heloísa Caetano, boa noite também, Helena Coelho. Gratidão é sempre nossa, Adriana, essa participação maravilhosa de todos vocês. Maria de Fátima Bernardes, boa noite, seja bem-vinda. Fátima Fernandes, desculpa. Boa noite também, Filomena, seja muito bem-vinda. Dona Luzia e Luísa, boa noite também para vocês. Boa noite a Sônia Ferreira. Olá, Oneida Alves, boa noite. Roberta, também nós já cumprimentamos, né, Roberta? Andréia Vieira, boa noite também. Boa noite também para Lourdinha, para o Camilo, para Eduarda. Boa noite, Flávio Gava. Olá, Rita Caparelli, boa noite. Boa noite, Cido. Boa noite, Valdete. Luciene Naves, boa noite, seja muito bem-vinda. Adriana Valério, boa noite. Luísa Nalim. Mais uma vez, é um prazer e uma satisfação tê-los aqui conosco. Roselaine Souza, boa noite. Boa noite também, Sônia Ferreira. Boa noite também para a Dona Guilmar, para o William, e o Tinho, a Ângela e a Eloá, que sempre nos acompanham. Graças a Deus, Odete, tudo sob controle. Senhor Antônio Pazotto, boa noite para o senhor, para a Isabel, sejam bem-vindos. Boa noite, Elaine Oliveira. Silvia Mônica, boa noite. Adilson Riva, boa noite, meu amigo, seja muito bem-vindo. Selma Imaculada da Mata, boa noite. Boa noite àqueles outros que estão aí e que eu não conheço e que não aparece aqui, que não nos cumprimentam, escrevendo, tá? Vocês fiquem tranquilos e à vontade, mas fica aqui o meu boa noite a todos vocês. Boa noite, Marcelo Machado, Selma Soares, boa noite também. Vamos então fazermos a nossa prece para nós iniciarmos esses nossos momentos de reflexão. Boa noite, Adriana Alvarenga. Boa noite, Sueli e Marina Paula. Boa noite para vocês. Meus queridos companheiros, que nós possamos então agora nesse instante aproveitar esses momentos para elevarmos o nosso pensamento a este mestre incomparável, para que nós possamos e consigamos com muito amor e com muito carinho, nesse instante em que aqui estamos reunidos, primeiramente nos sintonizarmos com o mais alto e captarmos as energias, as vibrações e as belezas que estão aí na própria natureza e que muito nos fortalecem. Sim, fortalecem, recarregam as nossas energias para que toda a nossa estrutura física, perispiritual e espiritual consiga, reenergizando, dar sequência à existência, à própria vida, procurando e, é claro, conseguindo atingir todos os objetivos propostos para que nós alcancemos o mais breve possível a evolução, a perfeição, a própria felicidade.
Da mesma forma, que todos nós possamos, buscando esta sintonia, manter o equilíbrio necessário para compartilharmos as nossas energias, as nossas vibrações, o nosso magnetismo animalizado para distribuirmos a todos aqueles, primeiramente, que fazem parte dessa nossa família e que necessitam um pouco mais dessas energias, vibrações e magnetismo. E depois, para nós distribuirmos àqueles outros que também fazem parte da nossa vida, que os seus nomes encontram-se aqui no caderno de intenções deste grupo maravilhoso, pedindo sempre para que a espiritualidade leve até eles todos esses fluidos que são produzidos, auxiliando-os no tratamento necessário. Graças a Deus, a esse mestre incomparável, a espiritualidade, aqui estamos reunidos, e que nós possamos e consigamos, concentrados, assimilar todas as informações que serão trazidas na noite de hoje, para que mais fácil se torne a nossa caminhada, a nossa trajetória rumo à felicidade. Que assim seja. Fique tranquilo, Wagner. Até logo. Olá, Célia. Boa noite. Célia Furtado. Nadissan, boa noite também. Seja muito bem-vinda. Geusinei, boa noite. Seja muito bem-vinda também. É um prazer tê-la aqui conosco. Gisela. Gisela, nós a cumprimentamos semana passada, né, Gisela? Que foi seu aniversário. Muita paz, muitas felicidades. Você até não apareceu, mas a gente fez aqui as orações por você. Sou Álvaro e Dona Maria, boa noite para vocês e a toda a família. Boa noite também, Gustavo, Duarte, Andréia, boa noite, né? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Márcia Psirilo, boa noite. Boa noite também, Gessé, seja bem-vindo. Acho que cumprimentei a todos, não esqueci ninguém. Aqueles que porventura não citei o nome, me desculpem e sintam-se abraçados, e a minha gratidão a todos vocês. Gente, dando sequência a esses nossos momentos de reflexão, a gente fala momento de reflexão, de oração, mas principalmente de aprendizado nesta nossa leitura, estudo, né? Aprendemos e aprendemos bastante nesses instantes em que aí estamos. Cada um de vocês, né, alguns aí com o seu celular, fazendo as suas atividades domésticas. Isso é excelente, espetacular, tá? Tem gente que fica preocupado. Eu sei que tem pessoas até que nem colocam, né, aí as suas mensagens porque tá lá fazendo alguma coisa e vai ouvindo. Fica aí o nosso abraço e que a espiritualidade continue derramando as bênçãos sobre vocês e continue fazendo o que vocês estão fazendo com muito amor e com muito carinho. Não se preocupem. Então, todos temos a oportunidade de aprender. A Heloísa está aí, ó, que as nossas orações se concentrem também nela, que ela receba o nosso abraço, o nosso carinho, né? Joana Carneiro, boa noite também. E nós já falamos, nós já mencionamos aqui, né? Energias e vibrações redobradas ao nosso companheiro Paulo Henrique, que ainda encontra-se internado, né? Boa noite, Adaí, seja bem-vinda. Que a espiritualidade leve até ele todo esse nosso afeto e os nossos desejos para que ele esteja brevemente aqui conosco. Gente, falando do livro da Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, nós estamos estudando a última parte das predições. E das predições nós estamos falando da teoria da presciência. O que é essa teoria da presciência? É aquela teoria elaborada por Kardec, onde ele procura, juntando todos os esclarecimentos da espiritualidade, ele procura montar alguns conceitos e alguns princípios para nos ajudar a entender como se processam as predições ou essas previsões do futuro que nós geralmente temos acesso, né? Semana passada falamos um pouquinho, inclusive citando aqui, né, nosso conhecido Nostradamus e algumas passagens evangélicas. Quem tem particularmente o hábito de ler a Bíblia, de conhecer um pouco a Bíblia, vão perceber que lá no Antigo Testamento nós temos algumas profecias do profeta Daniel, que boa parte delas foram utilizadas inclusive para escrever
o Apocalipse de João. Então existe isso, ou essas predições, ou essas previsões há muito tempo, desde toda a história, né, da própria humanidade. Então Kardec elaborou essa teoria da presciência para nos ajudar a entender um pouco, sobretudo, aquelas predições que a gente já começa hoje, que estão lá escritas nos evangelhos de Mateus, de Marcos, Lucas e de João, mas principalmente, né, capítulo 24 do Evangelho de Mateus, ele traz muitas predições e a gente vai trabalhar um pouquinho todas elas. Olá, Marcileia, Guilherme e Luciano, boa noite para vocês. Boa noite, Iraci Rosa. Boa noite também, Adriana Romano. Prazer tê-las aqui conosco. Então, na teoria da presciência, a gente parou naquele ponto. Lendo o texto do codificador, lendo o texto de Kardec, ele fala de 3 previsões. Ele fala da previsão da propagação das ideias espíritas ou do próprio espiritismo, dos princípios da doutrina espírita, que nós já comentamos, mas eu falo rapidamente para vocês. Depois ele fala da previsão para acontecimentos particulares e ele faz uma previsão para o futuro da humanidade. Ou seja, nós podemos separar em 3 pontos diferentes essas informações trazidas pelo codificador. Leda Lobato, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, Maria Souza. Então ele divide, ou nós podemos dividir em 3 grupos. O primeiro deles foi com relação à propagação das ideias espíritas. E o que é interessante na propagação dessas ideias espíritas? Boa noite, Cecília, Reinaldo, sejam bem-vindos. O interessante nessa propagação é que, primeiro, nós não podemos nos esquecer que os espíritos que fazem essa previsão sobre como seria o futuro da própria doutrina espírita, eles estão no mundo espiritual, nesse processo que nós chamamos de expansão da consciência. Ou seja, não existem os limites impostos pelo cérebro físico, pela própria matéria, exatamente para limitar efetivamente, limitar a nossa visão. Lá no mundo espiritual, com a consciência expandida, eles conseguem enxergar lá na frente, aquilo que a gente falou, como se estivéssemos em cima de um monte e a gente enxerga toda a estrada lá embaixo, e aí a gente consegue identificar os obstáculos que porventura poderiam surgir nessa própria estrada, nessa trajetória, nessa caminhada. Não nos esquecendo daquilo que nós falamos em programas anteriores. Os fatos, eles encontram-se sim, previstos. Aquele fato, olha, tem um toco no caminho, tem um buraco no caminho, são fatos. Agora, como que nós passaremos por esses fatos? Depende do nosso livre-arbítrio, da liberdade. Então nunca nos esqueçamos disso. Não vai tolher em hipótese nenhuma o livre-arbítrio, essa possibilidade, ou melhor, essa estrada que precisa ser percorrida por todos, tá? Então a gente já falou nisso nos programas anteriores, a gente não vai repetir. Então, a espiritualidade consegue fazer um prognóstico do desenvolvimento da doutrina, principalmente a partir desta expansão da consciência que eles possuem. Expansão essa que a gente também viu. Nós podemos aqui, quando nós nos distanciamos, ou quando nós deixamos um pouco, aí vem aquela faculdade da dupla vista, deixamos um pouco o materialismo, a gente é capaz de prever algumas coisas. A gente falou até, entre aspas, utilizando a expressão pragas de mãe, A mãe, quando olha e ela foge um pouquinho daquele materialismo, ela deixa os sentimentos falar mais alto, ela é capaz de prever alguma coisa, E fala, não faça isso, porque pode acontecer aquilo ou aquilo outro. Aí depois, de repente, acontece e fala, isso aqui é praga de mãe. Não, é porque elas saíram fora um pouquinho desses limites materiais. E ela consegue, expandindo a sua consciência, enxergar lá na frente. Por quê? Porque tem sentimentos aí envolvidos. Sentimentos não são só sensações ou emoções, não. São sentimentos. Boa noite, Rosilene, Osmane e Diego, sejam bem-vindos. Olá, Jossanã. Boa noite também. E também a doutrina espírita, com todo esse prognóstico, ou com essa previsão futura, Kardec diz, é muito simples quando você diz a verdade, ou quando você está com a verdade. Por quê? Porque a verdade sempre impera. Por mais que determinadas pessoas tentem derrubar a verdade, elas nunca vão conseguir. Então, como a espiritualidade consegue identificar a verdade nesses princípios, ou como nós conseguimos identificar a verdade nesses princípios,
com certeza vai permanecer ou vai imperar, assim como a doutrina do próprio Cristo. Cristo trouxe a verdade, e essa verdade pode ser que para muitos ainda ela não surtiu o efeito, mas como é uma verdade, mais cedo ou mais tarde ela conseguirá sim tomar conta, né, podemos assim dizer, de todas as pessoas. Olá, Silmara, boa noite, que bom que você está aí. É que eu disse, às vezes a gente não consegue identificar todo mundo aqui, né, porque não aparece para nós, mas fica aqui sempre o nosso abraço, não se preocupem. Então, esses dois pontos principais que a gente tinha que dizer sobre a previsão da doutrina espírita, o futuro da doutrina espírita. A outra é aquela que Kardec fala da previsão dos acontecimentos particulares. Gente, o que ele chama atenção aqui no texto que ele escreve, e esse texto como é que nós podemos dizer, nessa elaboração da teoria, tá? Com base em todos os ensinos dos espíritos, ele vai dizer o seguinte, que o futuro, do ponto de vista particular, está relacionado com a maneira de proceder de cada um. Gente, fica até fácil de nós entendermos isso. Olá, Renato Leite, boa noite, seja bem-vindo. Fica até fácil, pelo menos na minha visão, de nós entendermos isso, quando a gente passa a entender e a conhecer um pouco melhor as leis divinas. Por quê? Gente, as leis divinas são as mesmas desde o início da nossa trajetória, são as mesmas antes mesmo da nossa própria existência, da nossa vida, e elas continuarão sendo as mesmas. Então, se as leis que regem tanto o mundo visível quanto o invisível são as mesmas, o nosso procedimento, ele acarretará consequências, podemos dizer, inevitáveis para cada um. Então, se eu faço esse prognóstico, olha, como eu sou, eu sou dessa forma, eu tenho essa característica, então o que eu estou plantando agora, eu vou colher depois. Isso é da lei, isso é automático, e não é preciso alguém deter uma capacidade extra, sobrenatural, melhor dizendo, com base nisso. Ora, vocês sabem, alguém que desrespeita a lei humana, você sabe que mais cedo ou mais tarde essa pessoa arcará com as suas consequências. Não é assim na lei humana? A lei divina não é diferente. Então, as predições sobre os acontecimentos da vida particular, elas estão muito relacionadas com a maneira de proceder de cada criatura. Olá, Fátima Barbosa, boa noite, seja bem-vinda. Tá? Então, Kardec vai colocar isso no texto. Mas, aí é que a gente fala, por conta exatamente do conhecimento dessas habilidades que nós possuímos, ou das dificuldades, ou dos defeitos, se chegar alguém que se coloca um pouquinho acima, ele é capaz de prever aquilo que vai acontecer lá na frente. Tá? Então, por exemplo, às vezes você está ali dentro de uma casa espírita, no atendimento fraterno. A pessoa começa a narrar determinadas coisas. Você já consegue prever algo que possa acontecer, principalmente se você estiver nesse patamar um pouco acima e conhecer as leis divinas. A gente sabe dos mecanismos que a providência divina tem para trazer a pessoa de volta ao caminho, ao rumo. Então, é possível você prever. Você prevê para essa existência ou você prevê, inclusive, para existências futuras. Tá? Então, com um simples relato, é o que a gente fala, muito cuidado com determinadas pessoas que já desenvolveram essa habilidade ou que têm o conhecimento de algumas leis que regem o mundo visível e invisível. Por quê? Tá? E é exatamente isso, Elaine, que você está comentando, que eu vou falar, das adivinhações. Tá? Essas adivinhações, através de cartomantes ou de outras formas, nada mais é do que alguém que conhece um pouco destas coisas, tá? Dessas leis, e que quando você conta parte da sua história, ela pode deduzir o que vai vir a acontecer. E muitas das vezes estas pessoas são médiums.
elas detêm essa comunicabilidade com os espíritos. E alguns espíritos que sabem um pouco mais de você e da sua vida podem influenciar. E aí elas vão dizer coisas que realmente pode vir a acontecer. Fora isso, Elaine, tem também aquilo que a gente já viu que Kardec falou. Quando um espírito ignorante ele se aproxima e quer tirar proveito da situação, ele vai te induzindo de tal forma a que você mesmo procure aquele objetivo, a que você mesmo procure exatamente aquele acontecimento, tá? Eu vou citar assim, um exemplo bem prático e simples, tá? Por exemplo, relacionamentos. Você chega, fala para uma pessoa, uma cartomante, me desculpa, eu vou usar essa expressão, mas eu não estou querendo denegrir a imagem de pessoas que trabalham no bem, não é isso. É só utilizando aqui esse questionamento da própria Elaine e que infelizmente acontece sobretudo com pessoas que acabam deturpando o exercício correto e adequado da mediunidade, tá? Mas não estou julgando absolutamente ninguém, por favor, não me interpretem mal. Mas você pega e chega e conta para essa pessoa toda a sua vida, principalmente o seu relacionamento com o seu marido. De repente, seu marido ou sua esposa, ela vai fazer algumas revelações para você, e principalmente essas revelações, ela vai dizer, olha, você vai, por exemplo, se separar do seu marido. E aí de repente você começa a alimentar aquela ideia, por quê? Porque está acontecendo isso, está fazendo aquilo outro de errado e tal, e você vai automaticamente alimentando esses pensamentos, e você vai criando esse futuro para você. E aí de repente chega lá na frente, você vai falar assim, ó, realmente ela tinha razão. Mas muitas das vezes você foi alimentando, ao invés de você trabalhar ao contrário, você alimentou aquilo. Então é algo muito realmente delicado, tá? Então essas adivinhações é possível. A gente tem que tomar cuidado dentro de casas espíritas. Às vezes no atendimento fraterno a pessoa precisa aprender. Ela não tem que passar dos limites. Ela tem que orientar as pessoas com relação aos princípios de uma doutrina, mas ela não tem que adivinhar nada da vida da pessoa, ela não tem que prever o futuro da pessoa, e infelizmente nós temos espíritas que fazem isso. E, repito, se você tiver um pouco de conhecimento, você acaba induzindo e não fica muito difícil de você entender. Mais uma vez, gente, como que funciona? São as leis naturais, as leis divinas que estão sendo aplicadas. Não tem absolutamente nada de anormal essa possibilidade de previsão de algo que possa vir a acontecer amanhã, tá? Então, quem tem conhecimento pode ter facilidade para isso, sobretudo quando a pessoa vai lá, né, e conta sua vida inteira, e aí não fica muito difícil de nós imaginarmos esse próprio futuro. Sou Luiz Alberto, boa noite, seja muito bem-vindo. Prazer tê-lo aqui conosco. Olá também, Vinícius, Andretti, boa noite, Lígia, de Paula, Marina Pereira, mais algumas pessoas que foram entrando que eu não cumprimentei, Leívia, boa noite, Edna e Luciano, é um prazer tê-los aqui. Os compartilhamentos da Macileia também, acabei não citando todos aqui, né? A Maria Helena Porfílio, a Raquel Porfílio, sempre entram, Josiane, e é um prazer tê-los todos aqui. Então, beleza, que bom, Elaine, que você conseguiu entender e captar. Então a gente tem que tomar esse cuidado. É o que Kardec fala, acontecimentos da vida privada. Agora tem os acontecimentos, gente, que estão relacionados com o futuro da humanidade. Boa parte desses é aqueles que o Cristo também de alguma forma falou. E o que Kardec traz para nós nesse texto sobre as previsões, ou essa possibilidade de previsão do futuro da humanidade? Aí ele traz um ponto que eu acho muito interessante. Por quê? Nós não podemos simplesmente querer condicionar, tá? Não podemos condicionar a nossa vida e, sobretudo, o nosso futuro ao futuro da humanidade. Ou melhor, o futuro da humanidade condicionar a nossa vida e ao nosso próprio futuro. Por quê? No que diz respeito ao futuro da humanidade, nós temos a providência divina, que a gente já estudou lá atrás no início da Gênese. Nós temos a providência divina que cuida do futuro da humanidade, gente. E essa providência divina, ela vai fazer com que todas as coisas, com que tudo que está previsto aconteça.
sem a influência dos outros. Lógico que, se eu estou falando de futuro da humanidade, se eu estou falando de, vamos dizer assim, a maior parte da população envolvida, tá? Eu tenho que entender que a providência divina, ela vai agir, e ela vai agir dentro do seu tempo, mas ela vai também conceder a oportunidade para que a humanidade desperte. Ora, vocês já ouviram falar das previsões que Chico Xavier teria feito? E uma delas eu vou só citar aqui, porque isso também está no YouTube, vocês podem procurar e encontrar lá. Chico Xavier teria dito que a humanidade teria um prazo, e que esse prazo, em tese, se esgotaria em 2019. Quem fala muito disso é o Geraldinho Lemos. E em 2019 encerraria-se esse prazo. E qual que seria essa previsão, tá, que o Chico Xavier teria feito? Se até 2019 a humanidade não entrasse numa guerra mundial, como foram a Primeira e a Segunda Guerra, nós teríamos uma oportunidade de avanço mais rápido. Por quê? Se nós entrássemos numa guerra, nós teríamos que primeiro resolver os problemas desta guerra, para depois avançarmos. Então, a providência divina já estava com tudo mais ou menos, vamos dizer, programado. Olha, tem o livre-arbítrio da humanidade. Se a humanidade fazer a sua parte, aí nós vamos fazer a nossa. Ah, então significa que se a humanidade não fizesse, não seria feito? Não seria feito. Só que teria um prazo diferente e a providência divina, infelizmente, teria que destacar aqueles que não estavam condizentes com esse avanço, separá-los para dar sequência ao progresso. Tá? Então, este seria o objetivo. Por isso, inclusive, salvo engano, está no Cartas de uma Morta, de Maria João de Deus, uma comunicação de um espírito explicando para ela, ó, por que Marte evoluiu mais do que o planeta Terra? Porque lá eles não desenvolveram nenhuma guerra mundial envolvendo o planeta todo. Então, eles tiveram essa possibilidade de avançar mais rápido. Nós, como tivemos as nossas guerras, nós tivemos que primeiro resolver esses problemas, mas a providência divina não deixa de agir em hipótese nenhuma. Tanto assim não é que nós temos como exemplo a própria doutrina espírita. Já tinha sido dito, se Kardec não assumisse esse compromisso, já teria uma outra pessoa preparada para substituí-lo. Tá? Inclusive fala-se muito em Leon Denis, que seria aquela pessoa que tomaria as rédeas para um processo de codificação do Espiritismo. Só que, lógico, se Kardec não tivesse aceitado e precisasse Leon Denis, nós teríamos ou levaríamos um pouco mais de tempo. Mas a providência divina já estava com tudo programado, não deixaria de ser feito. Tá? Então, este é um dos grandes detalhes que o codificador coloca para nós entendermos essa outra previsão. Então, primeiro, a previsão com relação ao futuro da doutrina que ele trata no texto, a previsão dos acontecimentos particulares que nós acabamos de dizer, e por fim, essa previsão que diz respeito ao futuro da humanidade. Tá? Espero que tenha ficado bem claro para vocês esses 3 pontos e aspectos que ele desenvolve no texto. Boa noite aqui também para Daniel Diamantino, boa noite Natália Silva, sejam todos muito bem-vindos. Então, como é que nós podemos, assim, de alguma forma, concluir? Uma coisa é certa, o resultado final de um acontecimento. Gente, se está lá previsto nos desígnios divinos, na providência divina, ele vai acontecer. A forma como acontecerá, aí vai depender principalmente do livre-arbítrio da pessoa e, por que não, do livre-arbítrio da humanidade como um todo. Então, o que a gente pode ou é capaz de prever seria exatamente esse conjunto, os fatos. Agora, como que vai ser feito, como que será processado, aí nós teremos que ver, principalmente no caminhar, por conta da lei de liberdade, porque a lei de liberdade é também uma das leis naturais. Enfim, espaço e tempo, que a gente já viu e estudou lá atrás,
são apenas, gente, pontos de referência. Se alguém faz uma previsão para você, ela vai ter uma referência, um ponto de referência, como a gente já falou. A questão de Júpiter, lá eles avaliam os anos diferentes dos nossos. Então, se um espírito que habita em Júpiter vier fazer uma previsão aqui para a Terra, ele vai provavelmente errar nos seus cálculos, porque o plano de lá conta diferente no planeta deles, tá? Então pode haver alguma divergência no que diz respeito a isso. Espaço e tempo. Olá, Celeida, boa noite, seja bem-vinda. São parâmetros que nós temos e muitas das vezes temos pessoalmente. Explica para uma criança que 10, 15, 20 minutos é muito tempo, ou tenta explicar para ela que é pouco tempo. Se você falar, não, é muito tempo para determinadas coisas, mas em contrapartida é pouco tempo para outras coisas. Então, veja, é difícil você explicar, mas 20 minutos é 20 minutos. Sim, mas 20 minutos para isso é muito, 20 minutos para aquilo é pouco. Então vai ter essa divergência, essa diferença. A mesma coisa para os espíritos. Gente, espíritos, quando a gente fala espíritos desencarnados, quem já teve a oportunidade de trabalhar em reuniões de desobsessão, às vezes eles não têm aquela noção que já tem 40, 50, 100 anos que desencarnaram. Aí eles até assustam quando você fala, você já, não, mas peraí, como é que sim, como é que pode, Muitos deles estranham como é que está o mundo hoje. Por quê? Porque a referência que eles têm é diferente. Eles não têm lá esse nascer e pôr do sol como nós temos aqui, né? Boa noite, Cecília Machado, boa noite, seja bem-vinda. Eles não têm essa referência como nós temos aqui. Então, são pontos de referência. Mesma coisa, os profetas, quando eles vão fazer as suas previsões, eles têm os seus pontos de referência. Então, eles vão interpretar de acordo com o seu conhecimento. O que aconteceu com Nostradamus, ele tinha os seus pontos de referência. Tanto é que você não vai ver previsão dele falando no dia tal, do mês tal, do ano de tal. Não, geralmente um episódio vai acontecer e eles não trazem especificamente a data. Por quê? Mais uma vez, pontos de referência estão relacionados com o observador. Isso é que Einstein quis dizer também na sua teoria da relatividade. Tá? Só ver aqui, ó, o São Luís está tendo uns probleminhas lá de alguém entrando nas suas contas, né? Ah, tá, a Elaine está perguntando, não, pode mandar mensagem sim, Elaine, pode mandar mensagem, depois a gente responde, aí se for o caso, depois eu passo também o WhatsApp meu para você, se tiver alguma dúvida a gente pode ir conversando lá, fique tranquila, tá? Pode ficar sossegada. Bom, então, não se esqueçam dessas questões relacionadas a pontos de referência. O que mais que nós podemos dizer para poder fechar aqui? Ah, sim, a partezinha final do texto da teoria da presciência, Kardec vai falar, podemos assim dizer, da popularidade dessa possibilidade, né? É tão popular que a gente vai ver, por exemplo, poetas, escritores, literatos, filósofos, muitos deles traçam nos seus escritos, gente, algumas previsões. Logo quando apareceu o Covid, eu lembro que isso aí apareceu no WhatsApp, de alguém que tirou a foto de um livro que foi escrito alguns anos antes, que a pessoa chega a colocar e a falar sobre isso. Ora, será que ela teve uma previsão do futuro? Será que foi uma inspiração quando ela estava escrevendo o livro de citar esse trecho? Ora, então, Kardec vai dizer, isso é mais comum e mais popular do que se imagina. Popularizou. Vocês vão ver muitos poetas escrevendo músicas, principalmente aquelas músicas que eram efetivamente, né, grandes poemas que eram escritas no passado. A Maria ainda falou que ela leu também, tá vendo? De pessoas que escreveram e que as músicas são inclusive atuais. Você fala, poxa, mas essa música foi escrita há 20, 30 anos atrás? Ora, se foram escritas há 20, 30 anos atrás, como é que elas poderiam retratar? Mas é o que o Kardec fala, isso é exatamente uma forma para nós verificarmos que essa possibilidade de uma previsão do futuro não é algo inerente especificamente a este ou aquele. Todos nós podemos fazer. Só que muitos de nós não temos o quê?
aquela precisão com relação a dados, com relação a fatos. Lembra quando a gente comentou na semana passada a questão da fotografia? Às vezes o autor desse texto, o autor de algumas músicas ou de alguns quadros, eles viram uma fotografia no mundo espiritual e essa fotografia eles retrataram, por exemplo, numa música, retrataram num livro. Então a ideia é deles. Tá? Muitas das vezes eles viram, alguém falou, mas eles trouxeram isso para o mundo corporal. Então é mais comum do que se imagina. Tá? O que Kardec fala? Primeiro, essa questão de esses escritos ou essas coisas se concretizar no futuro pode ser por uma observação do presente pelas leis gerais, como a gente falou agora há pouco. Você pode conversar com alguém, ela te relata e você é possível falar, no futuro vai acontecer isso, pelo comportamento que você está tendo ou por aquilo que você está plantando. Também pode ser por uma clarividência inconsciente. De novo, você pode ver determinadas coisas e você fala, poxa, o meu pensamento viajou. Eu viajei aqui, né? Viajei. Olá, Lúcia Coimbra, boa noite. Eu viajei. Ah, você viajou? E o que você viu nessa sua viagem? Nossa, eu vi um mundo assim, eu vi um mundo assado, eu vi... E fala algumas coisas que você chegou a ver. É possível, sem uma clarividência inconsciente. Às vezes não é que você consegue ter a certeza de que aquilo é um futuro, mas na sua mente veio algo de forma inconsciente. Também uma inspiração vinda do exterior. Falei desse livro ou dessa música. Há essa inspiração e você simplesmente retrata. A inspiração é o que? Aquela ideia que vem de fora. Seu anjo da guarda ou algum espírito que falou, olha, vamos passar uma mensagem para a humanidade? Ah, vamos passar a mensagem através de quê? Vamos passar através da música? Vamos passar uma mensagem através de um fato? Através de um filme? Ou através de um livro? Sim, aí eles acabam fazendo. Tá? Então, tanto quanto com os encarnados, assim como os desencarnados, que tem essa possibilidade, pode acontecer. Gente, isso é a teoria da presciência elaborada por Kardec. E a gente vai ver, claro que a partir do nosso próximo programa, que eu estou olhando no horário aqui, faltam 2 minutinhos para nós fecharmos, as predições do Evangelho. E só para vocês terem uma ideia, a gente já vai começar com aquela de que ninguém é profeta em sua terra. Ora, como é que Kardec consegue? Como é que nós explicamos isso? Por que Jesus chegou a dizer isso? E a gente vai ver, porque representa uma verdade. E quando nós estamos com essa verdade ela vai permanecer com a humanidade. Pelo menos enquanto a humanidade mantiver as mesmas características, quando ela mantiver os mesmos vícios. Mas tudo isso a gente vai ver no nosso próximo programa, na sequência dessa última parte do livro A Gênese, sobre as predições. Mais uma vez agradeço a todos vocês o carinho, a participação. Estamos aqui juntos, continuemos juntos nas nossas orações, nas nossas vibrações, em prol de todos aqueles necessitados, da nossa família principalmente, mas também de outras pessoas. Que Jesus ilumine e abençoe a todos vocês. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser.